Como parar a dor? James B. Richards. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Capítulo 32. Vivendo sob o julgamento de Deus. Minha autopercepção é distorcida pelo meu auto-julgamento. Prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. João 9:39. De acordo com R.C.H. Lenski, no livro Interpretation of St. John's Gospel, Interpretação do Evangelho de São João, a palavra grega para julgamento é veredito de julgamento. Esse é o veredito de Deus para o mundo. Se você estiver cego, eu lhe darei luz. Se insistir na maneira como você vê a realidade, você ficará cego. A mensagem apresenta isso muito claramente. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João 9:39-41. Pelos seus próprios padrões, os fariseus julgavam-se justos. No entanto, a autojustificação nem sempre se declara como justificação, pois uma forma de autojustificação, às vezes, declara-se como injustiça. Como pessoas que justificam a nós mesmos, declaramo-nos injustos e, quando não estamos justificados, como justos. O pecado da autojustificação não é um veredito particular que alcançamos. É o fato de que escolhemos nossos próprios padrões em detrimento dos padrões de Deus. Há somente uma justificação que é aceitável diante de Deus, a justificação que Ele nos dá gratuitamente em Jesus. Qualquer outra coisa requer que sejamos julgados pelo nosso desempenho, mas ninguém jamais foi declarado justificado por obras. Precisamos aceitar o julgamento de Deus e ver-nos como Ele nos vê. Não podemos permitir-nos ter uma visão ou opinião que viole a visão de Deus. Se mantivermos visões diferentes, estaremos entre aqueles que insistem naquilo que veem, somente para perceber que sua opinião tem lhes cegado a realidade de Deus. As pessoas que se agarram a seus padrões de justiça jamais verão ou experimentarão a libertação da justificação de Deus. Elas trabalharão debaixo de um fardo doloroso na tentativa de alcançar a justificação. O que Deus fez em relação a isso? O veredito divino considerou o mundo inteiro culpado e merecedor da morte. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos 3:19. Pelo fato de o mundo inteiro se achar culpado e sem esperança, Ele nos sentenciou à morte em nossos pecados. A justiça de Deus requeria que toda a humanidade fosse declarada culpada e exigia que cada pessoa pagasse a pena da morte eterna por causa de seu próprio pecado. No entanto, o amor de Deus Pai nunca deseja que seus filhos experimentem a dor e o sofrimento. Desta forma, Ele providenciou um meio que garantisse que cada pessoa tivesse uma mesma oportunidade e enviou Jesus à terra como homem. Um homem, Adão, trouxe o pecado ao mundo e um homem, Jesus, teve de tirar o pecado do mundo.
Jesus viveu sem pecado e, no final, foi posto numa cruz. Enquanto estava na cruz, Deus o fez tornar-se pecado pelo mundo inteiro. Isaías 53, 6, 2 Coríntios 5, 21. Ele se tornou o nosso pecado para que pudesse tirar todo o nosso castigo, a fim de nos libertar da punição do pecado. Isaías 54, 4 e 5, Gálatas 3, 13. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 20. A morte de Jesus na cruz foi o julgamento de Deus contra nosso pecado. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 6 a 7. Seu velho ego, com seus pecados, limitações e julgamentos contra alguém, está morto. Esse é o julgamento de Deus. No entanto, o julgamento de Deus não para aqui, pois, se aceitarmos seu julgamento da morte, devemos aceitar seu julgamento da vida. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O Deus que disse que nosso velho ego era injusto e digno de morte, é o mesmo Deus que diz que em Cristo somos novas criaturas, justificados por seu sangue e santificados. Veja, Romanos 5:9, 1 Coríntios 6:11, 2 Coríntios 5:17, Colossenses 1:22, Hebreus 10:14. Estamos aprovados diante de Deus, qualificados para qualquer promessa já feita por Ele. Veja, 2 Coríntios 1:20, Efésios 1:6, Colossenses 1:12. Mas tudo isso é baseado em nossa aceitação da obra final de Jesus. Acredite, você é quem Deus diz que você é. Nosso primeiro esforço para o desenvolvimento pessoal deve ser aceitar quem somos em Jesus e estabelecer nosso coração nessa nova identidade. Ou passaremos nossa vida na limitação do auto-julgamento do passado. Jamais devemos pensar em nós mesmos de uma forma diferente daquela declarada por Deus. Nunca devemos interpretar nossas atitudes à luz de nosso julgamento. Somos quem Deus diz que somos e quem Jesus nos tornou, sem nenhuma outra identidade. Deus nunca fará outro julgamento sobre nós a não ser sobre aqueles que rejeitarem seu julgamento. Nunca estaremos diante do grande trono branco para sermos julgados. Ao ficarmos diante de Cristo, não passaremos por avaliação pessoal. Nossas obras serão as únicas coisas que serão julgadas, pois já fomos julgados e já aceitamos a penalidade da morte com tudo o que éramos. Veja, João 5:24, 1 Coríntios 3, 13 a 15, 2 Coríntios 5:10. Não há outro julgamento de Deus além do que já foi determinado. Nossas obras inaceitáveis serão queimadas, mas nós seremos aceitos. Por causa da queima dessas obras, não teremos nenhuma vergonha ao ficarmos diante dele, vestidos completamente com sua justiça. Jesus disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. João 17, 22. Somos a glória de Deus na terra. Nossa vida deveria ser um reflexo de seu amor, caráter, provisão, e por isso as pessoas deveriam olhar para nós e ver a grandeza de Deus. Ao contrário do dito popular, a perfeição não é um dos maiores reflexos de Deus.
Jesus não disse: eles crerão que vós sois meus discípulos quando todos os vossos problemas forem resolvidos. Não, ele disse: nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. A perfeição de Deus é revelada no amor perfeito. O mundo deve ver pessoas livres de seus sentimentos de julgamento, tanto quanto livres de julgarem. Apenas quando pararmos de julgar e formos capazes de amar uns aos outros, apesar de nossas faltas, o mundo verá a glória de Deus em nós. A glória do Pai nunca é revelada num filho rejeitado. Assim, não insista no que você vê e não rejeite o julgamento de Deus sobre você. Ao libertar-se do julgamento, sua cegueira irá embora e você verá a si mesmo a partir da perspectiva de Deus, perdoado, justificado e aceito. O julgamento de Deus não nos deixa no túmulo, pelo contrário, revive-nos para uma novidade de vida, pois seu julgamento é justo e bom. Não nos deixa na fraqueza de nosso pecado, mas nos assenta com ele nos lugares celestiais, cheios de poder pela sua graça. Capítulo 33. Vida sem limites. Nossos julgamentos têm colocado limitações e fronteiras em nossa vida. À medida que libertamos os outros de nosso julgamento, entramos em um novo reino de liberdade e oportunidade. Os limites claramente definidos que uma vez controlavam nossa vida dão lugar a uma nova visão. Atravessamos os limites que um dia nos controlavam sem mesmo notar que eles estavam lá. Essa libertação do julgamento é o caminho para uma vida sem limites. Jesus disse claramente: a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Paulo declara com ousadia: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Muitos cristãos não creem de fato nisso, pois pouca gente aceita esses conceitos como realidade espiritual. Reduzimos esses versos a banalidades que não têm qualquer efeito em nossa vida. Nós os reduzimos a um nível que não tem sustentação prática alguma na vida. Todos nós cremos que Deus pode fazer tudo, apenas não temos certeza se Ele pode fazer tudo através de nós. Nosso auto-julgamento isenta-nos da palavra de Deus e da obra final de Jesus. O Salmo 78:41 diz aos filhos de Israel: tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Os filhos de Israel tinham promessas de Deus, mas fizeram julgamentos de si mesmos que limitaram a Deus. Quando os 12 espias foram investigar a terra prometida, voltaram com este relato: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13:33. Seus inimigos não os viam como gafanhotos, eles mesmos se viam assim. Esse julgamento foi o começo de 40 anos vagando pelo deserto, em que, vez após vez, limitando Deus. O escritor aos Hebreus compara-nos a eles, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. As promessas de Deus não nos trazem benefícios quando as tornamos servas de nossos julgamentos. Quando exaltamos nossa imaginação acima do conhecimento de Deus,
ela cria fortalezas que limitam nossos sonhos e realizações. Em Cristo somos ilimitados. Aceitar o julgamento de Deus remove nossas limitações do auto-julgamento. É assim que entramos nas dimensões ilimitadas de sua graça. O passado já não mais nos controla e experiências anteriores não mais estabelecem nossas futuras oportunidades. Ficamos livres para ser o que Deus quer que sejamos. Podemos deixar a velha vida e todos os seus medos para trás e começar uma nova vida. Em Eclesiastes 8,14, Salomão disse: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Como Salomão, muita gente olha os filhos de Deus e concluem que não há benefício em se caminhar com Deus. Afinal, os cristãos não compreendem as coisas melhor do que as outras pessoas. Nosso julgamento com relação ao porquê as coisas acontecem nos leva a um engano. Felizmente, Salomão não terminou sua observação frustrante. Em Eclesiastes 9,11, ele diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Nem sempre se ganha uma batalha com força e nem sempre as riquezas têm que ver com entendimento. A chave para a vitória não é possuir grande força ou uma bênção mística de Deus. A chave é ver e agarrar as oportunidades que aparecem em nosso caminho, o que a maioria das pessoas não vê. Estão cegas pelas paredes da limitação que construíram através de seus próprios julgamentos. Nossa própria percepção determina se a situação parece uma oportunidade ou uma ameaça. Eu, pessoalmente, já vi gente bem-sucedida onde eu teria medo de arriscar. Minha falta de confiança manteve-me longe de muitos sucessos que estavam bem ao meu alcance. Por outro lado, também fui bem-sucedido onde outros falharam. Percebe como somos limitados por nossa própria percepção? Quando removemos os falsos e enganosos limites do julgamento pessoal, nossa própria percepção torna-se a percepção de Deus. Quando nos vemos em Cristo, cheios do poder pela sua graça, somos capazes de todas as coisas através dele. Seu corpo fará aquilo no qual você crê. Exatamente agora, cada célula em seu corpo está trabalhando para provocar sua autopercepção. Cada célula está trabalhando para criar limites autoimpostos ou uma incrível liberdade. Por exemplo, se você crê que não merece o sucesso, cada célula de seu corpo vai trabalhar para evitar que você tenha sucesso. Você pode ficar doente e perder seu trabalho, ou ter uma atitude ruim em relação a um bom trabalho, e assim cumprir seu julgamento no qual você acredita piamente. Se você acredita que não merece amor, cada célula de seu corpo trabalhará para remover seus relacionamentos amorosos. Sentimentos de ciúme ou incerteza poderão surgir para evitar a confiança necessária para o desenvolvimento de um relacionamento crescente. Ira inexplicável pode surgir e destruir o relacionamento, ou pode repetidamente escolher pessoas cujo amor seja impossível de se desenvolver. Todos esses limites e fronteiras impenetráveis são removidos quando você se liberta de seus próprios julgamentos.
Quando aceitar que seu antigo ego, com todas as suas faltas e julgamentos, já morreu e que agora você é uma nova pessoa em Cristo, você atravessará as fronteiras de sua limitação. Provérbios 18, 9, na Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Deixar de estabelecer seu coração numa nova identidade em Jesus é o equivalente a suicídio espiritual. Cada dia que passa em sua antiga forma de pensar, seu auto-julgamento rouba um pouco de sua vida abundante. Como os filhos de Israel, você limita Deus. Cada momento de sua vida pode ser significativo. Cada amor profundo pode ser cheio de paixão. Cada amizade recompensadora e cada emprego bem-sucedido. Você pode viver realmente uma vida abundante se crer na verdade sobre quem você é em Jesus. Como? Passe o restante de sua vida convencendo-se de sua nova identidade.